Bom, nessa aula a gente vai finalmente chegar na análise espectral de sinais aleatórios. Então, o que a gente vai falar nessa aula? Nós vamos falar de duas coisas chamadas o alto espectro e o espectro cruzado. Até aqui, a nossa análise de sinais aleatórios ela ficou restrita ao domínio do tempo, com os estimadores aí do valor médio, do valor RMS ou da variância, da autocorrelação e da correlação cruzada. A gente fez vários exemplos computacionais, analíticos, só que a gente ficou restrito no domínio do tempo. A gente não falou nada ainda sobre analisar o espectro, tirar a transformada de Fourier desses sinais e o que acontece, além de ter falado um pouquinho sobre tirar a transformada de Fourier diretamente de um ruído branco, e a gente viu que o espectro é todo errático. E a gente falou um pouco sobre, quando a gente falou do ruído branco, da autocorrelação do ruído branco, a gente viu que ela é uma função do tipo impulsivo, e aí a gente raciocinou que talvez tirando a transformada de Fourier desse impulso nos levasse a um espectro plano, que é o que a gente já vem escutando há algum tempo, que ruído branco tem espectro plano. Então, a ideia das próximas aulas é entrar um pouco mais de detalhes sobre essa questão da estimativa espectral de sinais aleatórios. Então, essa é a nossa preocupação nessa aula. Bem, o autoespectro. O que é um autoespectro? Nós temos autoespectro e espectro cruzado. Então, o autoespectro é se a gente tiver um sinal aleatório x de t e a autocorrelação desse sinal for dada aqui pelo estimador, x de t mais tal, a transformada de Fourier da autocorrelação é definida como o autoespectro de x de t. Então, se nós tirarmos a transformada de Fourier da minha função de autocorrelação, e isso implica em fazer a integral desta função multiplicada pela função de modulação, a gente vai ter uma definição aqui equivalente ao autoespectro. E é definido por essa expressão aqui, o SXX de J ômega. Note que eu deixei aqui de propósito não um igual, mas um equivalente. Essa é a definição do autoespectro, porque na prática a gente vai calcular ele de um jeito um pouco diferente. Mas a definição, e é tudo que a gente precisa saber por hora, que a definição do autoespectro é a transformada de Fourier da autocorrelação. E note que ao invés de integrar, tirar a transformada de Fourier integrando ao longo do tempo, a gente integra ao longo do atraso. Isso não muda nada na nossa definição, simplesmente é a transformada de Fourier da autocorrelação. Então, ao inserir o estimador, que é dado por essa expressão aqui embaixo, na transformada de Fourier, a gente vai terminar com uma integral dupla aqui, mas ao fazer isso a gente consegue estabelecer uma relação entre o autoespectro e o x de J1. E é o que a gente vai fazer agora no nosso quadro. Então, imagina que a gente tem o nosso autoespectro definido como a transformada de Fourier da autocorrelação. A transformada de Fourier está definida aqui na nossa expressão aqui. A gente já conhece isso muito bem, Eu não vou voltar nesse ponto, mas a gente tem a definição da transformada de Fourier, que é dentro da integral a gente coloca o sinal e a função de modulação e faz a integral ao longo do tempo. Ou da variável independente na qual a gente está lidando, que no nosso caso vai ser o tal. A gente tem a definição do estimador da autocorrelação, e o que a gente pode fazer então, já que a gente tem a transformada de Fourier, é inserir este sinal aqui dentro da minha integral multiplicada pela função de modulação. Então a gente vai ter a integral de menos infinito até mais infinito, x de t mais tal, dt. E agora a gente pode usar um truque que a gente já usou algumas vezes, que é trocar a ordem das integrais. Então, trocando a ordem das integrais, a gente vai ter o seguinte: o nosso SXX de J ômega vai ser a integral de fora está em tal, essa aí vai se tornar a integral de dentro, e a integral de dentro é em t, ela vai se tornar a integral de fora. Então, esse x de t aqui vai cair na primeira integral de fora, x de t,
E o restante vai ser a integral de menos infinito até mais infinito do x de t mais tal e na menos j ômega tal de tal dt. Note que essa integral corre em tal, de dentro, né? Então a gente tem a função de modulação e aqui a gente tem um sinal deslocado. Só que ao invés do sinal ser deslocado de tal, a integração corre em tal. Então esse sinal é deslocado em t, nessa variável aqui. Então essa integral de fora, quer dizer, a integral de dentro, desculpa, ela vai ser a transformada de Fourier do x, só que a gente tem um deslocamento de fase dado por esse termo aqui. Então, adicionalmente, a gente vai ter um deslocamento de fase aqui, e na j ômega t. E aí, a gente vai carregar esse e na j ômega t para a segunda integral. Então, a gente vai ter que o s xx de j ômega vai ser o x de j ômega vezes a integral de menos infinito a mais infinito, x de t, aquele termo que sobrou, o e na j ômega t dt. E note que aqui a gente tem uma função de modulação mais. E na transformada de Fourier original, a gente tem uma função de modulação com um menos. Então, esse segundo termo, ela é o conjugado complexo da transformada de Fourier do x de j ômega. E assim, a gente sabe que o s xx de j ômega vai ser x de j ômega x conjugado de j ômega. Ou então, a gente já viu as propriedades dos números complexos, a gente pode escrever isso como sendo equivalente, então, à magnitude do s do x de j ômega. A magnitude ao quadrado. Certo? Bom, a gente pode voltar então na nossa apresentação. E aí, perceber que o x, sxx de j ômega, o alto espectro do sinal x, é a magnitude ao quadrado do sinal de entrada, ou o conjugado complexo da transformada de Fourier e o conjugado a transformada de Fourier original. Note que isso aqui está com um sinal equivalente, por um motivo que já vai ficar claro nessa e nas próximas aulas. Então, o alto espectro equivale a uma estimativa do quadrado na magnitude do meu sinal. Portanto, né, tem algumas observações importantes. Se a unidade que você mediu o teu sinal, x de t, for, por exemplo, Pascal ou Volt, por exemplo, o alto espectro vai ter uma unidade que tem a ver com o quadrado disso, né, com Pascal ao quadrado, por exemplo, ou com Volt ao quadrado. Assim como na autocorrelação, né, a gente perdeu aquela informação de fase, a gente fez isso para um exemplo da autocorrelação de um seno contaminado por ruído. O alto espectro ele também não carrega qualquer informação de fase sobre o sinal que a gente está mensurando, transformada de Fourier. A informação de fase é totalmente perdida, né? Então a gente não tem a informação de fase no alto espectro, e essa é uma coisa muito importante. No entanto, a gente carrega a informação de energia do espectro do meu sinal, já que ele é equivalente aqui ao quadrado da magnitude. Então vocês podem se lembrar lá do teorema de Parseval. E usualmente, nós não calculamos o alto espectro dessa maneira, né? Tomando a autocorrelação e depois tomando a transformada de Fourier da autocorrelação. A gente faz isso utilizando um método que é chamado de método de Welch, e no final dessa aula eu vou falar um pouco sobre o racional desse método. Tá? Antes disso, a gente pode falar do espectro cruzado. E o espectro cruzado, né, se a gente tiver dois sinais, por exemplo, um sinal de entrada e um sinal de saída de um slit, com a correlação cruzada definida pelo estimador aqui do x de t e o y de t mais tal, a transformada de Fourier da correlação cruzada é chamado de espectro cruzado, ou definido como espectro cruzado.
E a gente vai ter essa equivalência aqui entre essa transformada de Fourier e o SXY de J ômega. Da mesma forma, né, essa transformada corre aqui no atraso, não no tempo. E se a gente for para o nosso quadro, inserir lá o estimador da correlação cruzada na transformada de Fourier, a gente vai ter a mesmíssima derivação que a gente viu para o alto espectro, né? Então a gente coloca o estimador dentro da transformada de Fourier, a gente vai terminar com uma integral dupla, a gente troca a ordem das integrais, aí o x de t vai ficar por fora, e a gente vai ter y de t mais tal, transformada desse sinal aqui, que é um sinal atrasado. Lembro vocês, ele é atrasado de t. Né? Então a gente vai ter o y de j ômega e na j ômega t. Então a gente tira o y de j ômega para fora e aí a gente termina com o conjugado do x de j ômega. Então o s xy de j ômega é o conjugado complexo do x multiplicado pelo transformada do y. E se a gente fizer o contrário, se a gente calcular o SYX, a gente vai ter o x de j ômega multiplicado pelo conjugado complexo do y de j ômega. Então, essas definições aí, né, nos permitem escrever isso, o SXY é o conjugado do x vezes o y, ou escrevendo isso aqui em notação polar, a gente vai ter a magnitude do x multiplicado pela magnitude do y. E aqui, expresso na fase, a gente tem a diferença de fase entre o sinal y e o sinal x. E se eu computar ao contrário, o SYX, eu vou ter x multiplicado pelo conjugado do y, ou a magnitude do x, a magnitude do y. Ou seja, o SXY e o SYX têm a mesma magnitude, que é o produto das magnitudes dos sinais, só que a fase é invertida. Então aqui no SXY eu tenho a diferença de fase entre a saída e a entrada. E no SYX eu tenho menos a diferença de fase entre a saída e a entrada. É o conjugado, certo? Um do outro. Então, a gente tem as mesmas informações, só que transpostas agora para dois sinais, porque a gente pode medir dois sinais com unidades diferentes. Por exemplo, eu posso medir a pressão sonora no microfone relativo a um sinal de tensão que eu emiti na minha placa de som. E isso vai fazer com que o espectro cruzado tenha, por exemplo, uma amplitude Pascal vezes Volt. Então, o espectro cruzado desses estimadores espectrais é o que carrega a informação de diferença de fase entre dois sinais. Portanto, ele é complexo, ao contrário do alto espectro, que só carrega informação de magnitude, portanto é real. E, da mesma forma, a gente não toma a correlação cruzada e depois tira a transformada de Fourier. A gente vai fazer isso usando esse método que eu chamo de método de Welch, que a gente vai ver em mais detalhes na aula que vem. No entanto, talvez seja útil pensar um pouco no racional de como calcular espectros de sinais aleatórios. A primeira tentativa que a gente fez aulas atrás foi usar o método direto, ou seja, a gente tem o sinal x de t, a gente calcula a transformada x de j ômega, então a gente tem aquela gravação de alguns segundos, calcula a transformada, tira a FFT, e aí a gente tem o espectro cruzado, ou o alto espectro, dado pelo produto das transformadas. A opção 2 é via autocorrelação. Então a gente tem um sinal, a gente tem a gente calcula o alto espectro, calcula a autocorrelação, por exemplo, desse sinal, e aí a gente tira a transformada de Fourier dessa autocorrelação. Né? Essas opções, no entanto, elas se mostram um pouco erráticas. A gente tem estimadores que têm bias e variância bastante elevados, especialmente a variância, e isso não é muito útil. A gente pode pensar nisso de outra forma. Tá? No cálculo, né, da transformada de Fourier da autocorrelação, o que a gente está fazendo basicamente é tirar a transformada de Fourier desse estimador aqui, x de t mais tal, já que isso aqui, dentro da chave, expressa a autocorrelação. A gente pode fazer o mesmo truque que a gente fez no cálculo analítico, né, nessa aula. Trocar a ordem das integrais. E se a gente trocar a ordem, a gente vai chegar em algo desse tipo. Né?
tirar a transformada de Fourier da autocorrelação equivale ou é aproximadamente igual a tirar o valor esperado de várias transformadas de Fourier. Então, ao invés de calcular a autocorrelação e depois tirar a transformada de Fourier, eu posso pegar o meu sinal, tirar várias transformadas de Fourier ao longo do tempo e aí calcular um valor esperado, um valor médio. E é isso que o método de Welch faz. Né? A gente vai tomar transformadas de Fourier sucessivas de blocos, né? Ou de frames de x de t. Tá? O formalismo por trás disso é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver isso por meio de alguns exemplos nas próximas aulas. Tá bem? Até mais.